Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Seu colesterol está alto? Sabia que seu exame pode estar sendo avaliado de forma errada? Muitas vezes você está com o colesterol total alto, mas está muito melhor do que quem está com ele baixo. É preciso avaliar as frações. E nesse vídeo eu vou lhe ensinar como avaliar o exame de forma correta. E as alternativas naturais para reduzir o colesterol. Existem plantas com efeitos bem interessantes. Então, like no vídeo, compartilhe. Muitas pessoas não têm essas informações e comente. Como está o seu colesterol? Alto ou baixo? Coloque aí nos comentários abaixo. Muita gente ouve a palavra colesterol e já associa com um vilão, uma substância que só está ali para bloquear as nossas artérias, gerando infarto, AVC. Mas não é bem assim. O colesterol é fundamental à vida, faz parte, por exemplo, das nossas membranas celulares, portanto é uma substância estruturante. A partir do colesterol também que é produzido os hormônios estrogênios, como testosterona, estrogênio, progesterona. A famosa vitamina D é produzida a partir do colesterol. E ele também está presente na bile, que é responsável pela digestão das nossas gorduras, entre várias outras funções. Você sabia, por exemplo, que quem tem colesterol muito baixo tem uma mortalidade maior do que quem tem ele alto? Principalmente com doenças como câncer e infecções. O colesterol é tão importante que nós produzimos 80% do colesterol que está no nosso corpo. Isso mesmo, não vem da nossa dieta. Nós mesmos produzimos, principalmente a partir do fígado. Mas por que o colesterol se tornou esse vilão todo, moça? Bom, isso aconteceu devido a um estudo que aconteceu nos anos 50, um estudo conhecido como o Estudo dos 7 Países, conduzido pelo Dr. Ancel Keys. Esse estudo foi muito direcionado, muito mal feito, e erradamente colocou o colesterol como o vilão das doenças cardíacas. E não é bem assim. Na verdade, nós vamos avaliar que apenas algumas frações de colesterol são potencialmente oxidáveis e, portanto, podem gerar o ateroma, que é o problema nos vasos. Só para você ter uma ideia, o LDL, que é chamado o colesterol ruim, é formado de 11 frações. Dessas 11 frações, apenas 2, que são pequenas e densas, que são potencialmente oxidáveis e, portanto, ruins à nossa saúde. E é aí que vem a avaliação errada dos nossos exames. A maioria das pessoas e muitos profissionais de saúde olham o exame pelo colesterol total e pelo LDL. Olha, o seu colesterol total está em 300, perigoso, chance de infarto alto, tem que tomar estatina, tem que reduzir esse colesterol. O LDL está elevado. Mas o LDL está elevado em quais frações, quais partículas? Existem 11. Será que as 2 que são potencialmente perigosas estão elevadas? Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, como avaliar esse exame de forma correta e, segundo, como reduzir o seu colesterol de forma natural. Então vamos avaliar a forma correta de medir o colesterol e o risco cardíaco? Primeiro cálculo. Você precisa medir o seu valor de triglicérides por HDL. Então, o valor que deu o triglicérides, você vai dividir pelo valor que deu o HDL. Esse número precisa estar abaixo de 2, preferencialmente abaixo de 1,7, mas abaixo de 2 está ok. Se estiver abaixo de 2, seu risco cardíaco é baixo. Acima de 2, e à medida que vai aumentando, o seu risco cardíaco vai aumentando. Segundo cálculo importante, você vai dividir o seu colesterol total pelo colesterol LDL. Esse valor precisa estar abaixo de 3. Abaixo de 3, risco cardíaco baixo. Acima de 3 e aumentando, esse risco também vai aumentando. E finalmente, um exame que quase ninguém pede e que eu considero o mais importante é a relação ApoA ApoB. Quase ninguém pede esse exame. É preciso fazer o seguinte cálculo. Você vai dividir a ApoB pela ApoA. Esse valor precisa estar abaixo de 0,7. Abaixo de 0,7, risco cardíaco baixo. Acima de 0,7 e aumentando, quanto maior o risco.
Por que fazer esses cálculos, Moacir? Por quê? Porque é através desses cálculos que nós avaliamos de forma indireta as diferentes frações do colesterol. É a partir desses cálculos que nós sabemos, daquele LDL que aparece ali, a quantidade de partículas, das duas partículas pequenas e densas, que são potencialmente oxidáveis e que podem gerar o ateroma, é através desses cálculos que nós sabemos se essas partículas estão elevadas. E não só olhar o LDL e o colesterol total, isso não nos diz nada. Tanto é que quando você começa a fazer esse cálculo, você descobre que pessoa que tem colesterol total alto, tem às vezes até o LDL alto, mas tem o HDL também alto, que é bom, o triglicérides baixo e tem o ApoA maior que o ApoB. Então essa pessoa que em tese chegaria no médico e tomaria estatina porque o colesterol está alto, às vezes está melhor do que aquela pessoa que está com colesterol baixo, mas que está com HDL baixo, que está com triglicérides alto, que está com ApoB maior que ApoA. Isso indica que pode até estar baixo o LDL, o colesterol, mas as partículas pequenas e densas, aquelas duas que são potencialmente oxidáveis, estão elevadas. Então essa pessoa tem um risco maior do que aquela que tem um colesterol total alto. Percebe? Essa é a forma correta de avaliar um exame de colesterol para avaliar o risco cardíaco. Agora, muito importante, essas partículas, essas duas partículas oxidáveis, elas sozinhas, elas não geram nenhum problema. Elas só geram problema, só geram ateroma quando são oxidadas. E o que é ser oxidado? Geralmente através de radicais livres, tá? Gerados pela alimentação de péssima qualidade, né? Alimentos cheios de substâncias artificiais, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em amido. Muita gente acha que produtos de origem animal aumentam o colesterol. Até aumenta, né? Determinados óleos, somente óleos saturados, aí gorduras saturadas de cadeia longa, aumenta o colesterol. Mas aumenta o colesterol nas partículas grandes, não naquelas partículas pequenas e densas que são potencialmente oxidáveis. O açúcar e o amido que está no pão, rosca, bolo, biscoito, macarrão, esses aumentam o colesterol pequeno e denso, às vezes nem dá um impacto tão grande no colesterol total, mas lá nos dois tipos de HDL que são oxidáveis, aumenta. Então é preciso, agora falando de como reduzir esse colesterol, vou falar primeiro de algumas intervenções simples que você pode fazer e de plantas sensacionais que reduzem o colesterol. Primeiro, mudar a alimentação, acabei de falar aqui. Parar de comer tranqueira, pessoal. Para com refrigerante, para com açúcar, para com amido em excesso, alimentos industrializados. Isso vai não só mudar o seu perfil lipídico para pior, mas vai gerar uma série de problemas na sua saúde. Segundo, álcool, tá? O álcool eleva o colesterol, pessoal. Eleva. O colesterol hoje é um marcador inflamatório. Se ele está alto é porque tem inflamação no corpo. E pior, o álcool eleva o colesterol e ajuda a oxidar aquelas duas partículas pequenas e densas. Então, muita moderação com relação ao álcool. Tudo que é inflamatório, você evite. E o exercício físico é ótimo. Ele eleva os nossos níveis de HDL e melhoram o nosso perfil lipídico. Agora, existem algumas substâncias, alguns suplementos, algumas plantas que são extraordinárias, não só para baixar o colesterol total, mas também para mudar esse perfil lipídico, aumentar a ApoA, diminuir a ApoB, aumentar o HDL. O primeiro deles que eu trago para vocês aqui é o hexanicotinato de inositol, tá? É uma forma de provitamina B que ajuda muito na redução do colesterol. Ele é associado com uma planta conhecida como Red Yeast Rice. Vou repetir, Red Yeast Rice. Essa planta é bem interessante porque ela é rica em monocolina, tá? Monocolina K, e reduz o nosso LDL e aumenta o HDL. Aparentemente, o mecanismo de ação é pelo HMG-CoA redutase. Ela inibe o HMG-CoA redutase, que está ali na via do mevalonato, e com isso reduz a concentração de colesterol. Tanto o Red Yeast Rice como o hexanicotinato de inositol tá lá no meu site, tá? Tem lá um suplemento que chama Colesterol Redux,
que tem essas duas substâncias, tá? Associados, que tem um efeito extraordinário na redução do colesterol e na melhoria desse perfil lipídico. Então, quando você usa a associação dessas duas, tem um efeito bem interessante na redução do colesterol e na modificação desse perfil lipídico. Conforme eu falei, está lá no meu site, está aí na descrição do vídeo, onde eu vou pedir para colocar o botão também, porque não é fácil achar essas duas substâncias. Uma outra substância que é bem interessante, principalmente para reduzir o ApoB, que é um fator de risco alto, é um extrato purificado de bergamota. É conhecido como Vasguard. Muito interessante. Problema, é muito caro, o preço é bem salgado. Eu faço uso dessa substância porque eu tenho geneticamente uma tendência a ter colesterol mais elevado, então eu uso, mas é um tratamento bem caro. Então eu recomendo a primeira opção, né, que é o hexanicotinado de inositol com o Red Yes Rice. É uma alternativa bem mais em conta e com excelentes resultados também. Mas, de novo, primeiro, antes de sair tomando qualquer suplemento para reduzir colesterol, avaliar de forma correta o seu exame para saber se o seu colesterol realmente está gerando risco cardíaco, esse é o primeiro ponto. Segundo, fazer modificações no seu estilo de vida, né? Alimentação, praticar exercício físico, parar de inflamar o seu corpo, são pontos mais do que importantes. Aí depois você entrar com a suplementação. Entrar suplementação sem mudar o estilo de vida vai adiantar muito pouco. É preciso um passo a passo. Ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de compartilhar. Poucas pessoas sabem, têm essa informação. E você que não conhece o meu site, acesse lá. Lá tem todos os suplementos que eu uso, todos os meus cursos, materiais gratuitos. É www.dedidado.com.br. Espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até a próxima.